Muito bem, pessoal. Tudo jóia com vocês? Beleza, professor Pietro por aqui. Gente, vamos dar uma pincelada aqui na questão das pilhas, né? O pessoal tem pedido aí para falar sobre pilhas, então vamos lá. Gente, só lembrando então, né, o mapa de vocês é para trabalhar com pilha. A pilha, ela não tem muito segredo, tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, olha só. Você tem o tipo pilha implementado de maneira estática. Ele tem o vetor, que vai ser a estrutura de dados que vai armazenar os dados propriamente ditos. Então, a gente vai se aproveitar desse vetor para implementar a pilha dentro dele. Tá? A gente vai ter aqui um campo dessa estrutura da pilha, do tipo pilha. Esse campo vai ser o início e o outro que vai ser o topo. Basicamente, a gente vai usar mais o topo do que tudo. Né? Então, eu uso o type def aqui, defino a struct, e aí eu redefino o nome dessa struct para tipo pilha. Beleza. Aí, logo abaixo, eu chamo pelo novo tipo que eu criei, o tipo pilha, e declaro uma pilha, beleza? O nome da minha variável, então, é pilha. Se eu quiser empilhar um novo elemento, eu invoco essa função lá na minha função main, ou em qualquer função que eventualmente seja invocada, para que essa função também seja invocada dentro dessa função, tá? Ou seja, eu posso invocar essa função de qualquer lugar, desde o momento em que eu defino ela certinho aqui. Então, é a mesma função que vocês viram nas aulas conceituais. Primeiramente, eu verifico se a pilha ela ainda tem espaço para eu empilhar um novo elemento, ou seja, eu verifico se o topo ele não está, digamos assim, no limite, né? Porque se tiver, eu tenho uma pilha cheia e eu não posso empilhar mais um novo elemento. Caso contrário, o que eu faço? O topo ele vai estar apontando para a próxima posição livre dentro da nossa pilha. Então, o que eu faço? Eu faço pilha.dados no índice pilha.topo, receber o elemento que eu estou empilhando. Tá? Depois de empilhar esse elemento, eu incremento o valor do topo, e o topo, teoricamente, passa a apontar a nova região da pilha, para a nova posição da pilha, na qual o próximo elemento seria empilhado, ou seja, o topo aponta para a próxima região livre na pilha. Se o topo for igual ao tamanho aqui, significa que, por exemplo, se eu tenho em linguagem C, se eu tenho uma estrutura de dados, ali o meu pilha.dados for de tamanho 10, então os meus índices, na verdade, eles vão de 0 até 9, certo? Se eu tiver empilhado um elemento em 9 e eu incrementar o topo passa a valer 10. E aí, se o topo for igual a 10, que é o tamanho da minha estrutura de dados, de novo, a gente tem aquela condição onde o vetor está cheio e eu não posso mais empilhar nenhum elemento. Ponto. Empilhamento é isso. Desempilha, então o que eu faço? Eu crio aqui um espaçozinho para eu recuperar esse elemento, caso a minha aplicação exija que eu mostre na tela ou que eu use o elemento a ser desempilhado para algum processamento. Então, se eu tiver que usar esse elemento a ser desempilhado, eu vou deixar um backup para ele aqui, tá? Inicialmente, se eu estou desempilhando, olha só, o que eu faço? Eu verifico se eu não estou no início da pilha, ou seja, se o topo é igual ao início, significa que a pilha está vazia, não tem elemento algum para ser desempilhado. Então a gente não desempilha, tá? E aí, caso contrário, ou seja, se o topo não for igual ao início, provavelmente existe algum elemento ali dentro. Aí eu vou tentar desempilhar esse elemento. Como o nosso topo, inicialmente, ele está apontando para a próxima região livre na pilha, então antes de eu desempilhar, eu tenho que posicionar o topo no último elemento que foi empilhado. Por isso que eu faço topo menos menos aqui, eu decremento o topo primeiro do que qualquer coisa, antes do que qualquer coisa. E aí, decrementando o topo, se o topo estava apontando para uma região onde eu estava livre, né, a pilha estava livre, então quando o topo é decrementado, eu aponto no topo para o último elemento que foi empilhado, certo? Então é esse elemento que eu estou desempilhando. Então eu aponto para esse cara e aqui na linha 52 do código de vocês, vocês veem aqui então que o elemento backup que eu criei lá em cima, né, a variável de backup, ela recebe pilha.dados, índice pilha.topo. Eu retorno esse elemento. E aí eu considero o quê? Considero que o topo está apontando para a próxima região livre novamente. Por quê? Porque teoricamente eu desempilhei o elemento que estava ali. Beleza? Pilha não tem muito segredo. Eu não vou alterar esse código aqui, gente, senão eu vou acabar resolvendo o mapa para vocês. Eu acho que não faz sentido, tá? Mas eu vou trabalhar com outro código aqui, que é o código da fila, tá? Então, na fila, o que nós temos aqui? Na fila, nós estamos vendo aqui o seguinte, olha só.
Eu quero trabalhar com os dados de um SO, certo? O SO tem processo. O processo ele tem um nome e o processo ele tem o quê? Um PID. Então eu vou definir aqui uma estrutura do processo. Olha só. Typedef. Eu vou chamar de tipo proc. Tá? E aqui eu vou repetir o nome tipo proc para eu não precisar depois ficar repetindo. Toda vez que eu for criar uma variável tipo proc, eu não tenho que ficar repetindo struct a cada criação. Eu uso o typedef para redefinir essa struct enquanto apenas tipo proc. Okay? Então, toda vez que for criar uma variável do tipo processo, eu invoco esse nome. Então, olha só, o que eu faço? Eu vou, inclusive, aqui, antes de tudo, eu vou incluir a string.h e eu vou trabalhar aqui da seguinte maneira. Eu vou criar um vetor de char, que vai ser o nome do processo. Eu vou deixar com 10 posições e eu vou criar o PID do processo. Muito bem. Aqui na minha fila, olha só, eu estou fazendo com uma fila o que vocês teriam que fazer com uma pilha no trabalho de vocês, beleza? Então, aqui no meu processo, o que eu faço? Aliás, no meu processo não, aqui na minha fila, eu vou adicionar um processo em vez de dados inteiros. Então, o meu vetor de dados aqui, a minha fila, ela tem que armazenar processos. Então, eu mudo de int para tipo proc. Tipo proc. Beleza, então agora aqui dentro de dados, eu vou estar armazenando sempre, em cada posição desse vetor dados, eu vou ter sempre um tipo proc. E ali dentro, então, de cada tipo proc, eu tenho um nome e eu tenho um PID. Beleza. Além disso, a minha fila tem um início e a minha fila tem um fim. Tá? A minha função em fileira, olha só o que eu vou fazer com a função em fileira. O em fileira tem que enfileirar processos. Então, aqui é tipo proc. Eu continuo fazendo aquelas verificações se a fila está cheia, normal, beleza. Caso contrário, se a fila não estiver cheia, o que eu faço? Eu faço simplesmente a mesma coisa. Ó. Fila.dados, no fim da fila, ou seja, fila.dados, índice fila.fim, recebe o elemento tipo proc que eu estou enfileirando. Tá? É isso que eu vou fazer lá para a pilha. Vou modificar isso lá na pilha, no trabalho do mapa de vocês. E no desempilha, ou no caso da nossa fila aqui, no desenfileira, eu vou criar aqui um elemento de backup tipo proc, vou fazer aquelas mesmas verificações, se eu estou no fim, se está no início, se a fila está vazia ou não. Se a fila não estiver vazia, eu vou desenfileirar um elemento. E aí eu faço o quê? Eu faço o elemento tipo proc aqui que eu acabei de criar de backup, recebendo fila.dados no índice fila.ini, por quê? Porque na fila os elementos saem do início da fila, não é isso? E aí, olha só, nesse momento eu já recuperei o elemento que eu estou desenfileirando. Nesse momento, então, o que eu faço? Se eu estou trabalhando com uma fila simples, não é uma fila circular, eu tenho que arrastar os elementos em direção ao início da fila. Então, esses comandos que estão nas linhas 59 e 60 vão arrastar os elementos em direção ao início. Tá? Aí o que eu faço? Olha só. Fila.dados, índice fila.fim receberia 0. O que eu faço? Eu estou, entre aspas, apagando o elemento ali. Nesse caso, eu não preciso nem me incomodar. O que eu faço? Eu só removo isso aqui, no caso da fila. Por quê? Porque o que eu vou considerar? Vou considerar que fila.fim aponta para a próxima região livre na fila. Então, significa que, independente se eu coloquei 0 ou não naquela posição, se eu decrementei o fim da fila, significa que eu removi um elemento da fila. Simples assim. E aqui eu retorno aquele elemento de backup. Só que se eu estou retornando o elemento de backup que é do tipo proc, então a minha função desenfileira também tem que ser do tipo proc. Tá? Eu vou apagar esse código aqui por enquanto. Aqui eu deixo o início e o fim da fila inicialmente desse modelo aqui. Vou só compilar para ver se não tem algum erro. Vamos testar aqui se compilar. Vamos lá. Compile. Beleza. Reclamou aqui e o tipo fila é desconhecido. Então eu vou colocar o tipo fila aqui. Pronto, faltava isso. Vamos ver. Ah, como eu estou na linguagem C, então ele está reclamando que eu estou declarando um inteiro
o inteiro dentro do for. Então eu declaro esse inteiro aqui fora, tá? Ele reclamou aqui que isso só seria permitido em C99 ou C11. No caso aqui, eu não estou usando esses padrões de C, estou usando C ANSI, tá? Então, corrigindo ali, beleza. Maravilha. Compilou. Muito bem. Compilou. Agora eu sei que teoricamente estão certas as minhas funções. Então eu vou imprimir aqui alguma coisa. Ó. Printf, insira o nome do processo. Insira o nome do processo, /n. E aí eu dou um scanf. Vou criar uma variável aqui. Vou criar uma variável tipo proc. Processo. E aí eu dou um scanf. Em %s, porque é do tipo string, e aí eu vou apontar para o endereço do processo.nome. Beleza. Vou colocar um fflush aqui para garantir. stdin. E aí eu vou pedir para o usuário, aqui nesse caso eu estou pedindo para o usuário inserir o nome do processo. No trabalho de vocês, o PID do processo vai ser atribuído automaticamente pelo programa. Então, estou fazendo aqui de maneira braçal, né, hard-coded, que o meu processo vai valer ID igual a 0. E aí, para eu enfileirar esse processo, olha só, então vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, enfileira o processo que eu acabei de criar, ele deve enfileirar. Para a gente confirmar isso aqui, o que eu vou fazer? Para eu confirmar que o dado foi enfileirado, eu vou fazer o seguinte. printf, dado do início da fila. Dado do início da fila, /n. E aí, na próxima impressão, eu vou imprimir o nome e aqui eu vou colocar o PID. PID, aqui vai ser %d, porque é um inteiro, e o nome %s. Maravilha. Dou um /n aqui. Aqui eu vou colocar o quê? Processo, olha só, processo, aliás, não processo não. Se eu estou vendo o que tem dentro da fila, então eu vou colocar aqui, fila.dados, índice fila.ini, e ali de dentro, primeiro eu quero ver o PID, e depois eu vou querer ver, para esse elemento que está no início da fila, eu vou querer ver o nome dele. Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desenfileirar. Desenfileirar? Deixa eu ver aqui só qual que é o nome da função. Desenfileira. Beleza. Vou criar um outro tipo proc aqui, ó. Tipo proc o backup. Backup. Então eu vou fazer o meu backup receber o desenfileirar para ver se o dado que eu empilhei, que eu enfileirei, tá? Ó, criei um dado aqui do tipo proc, aqui é o meu processo. Aí eu vou lá e enfileiro esse processo. Aí, para eu confirmar se eu enfileirei, eu imprimo o que está no início da fila. Quando eu desenfileiro, eu salvo o que está no início da fila, né? O desenfileirar, olha só, ele vai lá na função. Não é desenfileirar, Pietro, desenfileira. Então, o desenfileira, ele vai me retornar justamente o elemento que estava no início da fila, né? Que é o mesmíssimo elemento. A gente só está brincando com as funções de enfileirar e desenfileirar. Então, o que eu faço aqui? Eu vou lá depois e imprimo o conteúdo desse backup. Vamos ver aqui, ó. Dado do início da fila, agora eu vou imprimir o conteúdo do que foi desenfileirado. Muito bem, eu vou colocar só um /n aqui antes, um /n aqui, um /n aqui e um /n aqui também. Ok. Aí, em vez de eu imprimir, olha só, em vez de eu imprimir os dados da fila, agora eu vou imprimir o que foi desenfileirado, que é o do backup aqui. Então, eu vou substituir. E, teoricamente, o que vai ser impresso aqui, nas linhas 86 e 87, vai ser a mesma coisa que vai ser impresso aqui nas linhas 91 e 92. Vamos compilar para ver se não tem nenhum errinho. Beleza, nenhum erro. Vamos executar. Insira o nome do processo. Processo svc host. Olha só.
Dado do início da fila. Então, quer dizer, eu criei o processo e já enfileirei, né? Lá no código a gente tinha feito isso. Quando eu enfileirei, eu imprimi o que estava no início da fila. Olha só, justamente o que a gente tinha enfileirado. Quando eu desenfileirei, eu desenfileirei justamente o conteúdo do que havia sido desenfileirado. Então, gente, essa lógica de empilhamento de processos e desempilhamento de processos vai ser muito parecida com o que vocês viram aqui para a fila, só que vocês vão fazer isso para a pilha, tá? E toda a lógica do menu do seu algoritmo lá, que faz que cumpre o que o enunciado pede, isso é parte de lógica de vocês. E, na verdade, isso não é nem a matéria de estrutura de dados, gente. Isso é lá de algoritmos 2, ok? Então, eu preciso que vocês resgatem algoritmos 2, tá? Muito bem, gente. Então, o que eu tinha para falar a respeito do mapa era isso.